Então, pessoal, aqui a plataforma é feita para a gente funcionar como um pipeline de investimento, tá? Então, fui ali no score qualitativo, entendi a empresa, escolhi, quero entender ela mais um detalhe. Vou vir aqui, vou colocar Embraer aqui, prosseguir, posso escolher nível intermediário, avançado, tenho pontos que eu posso, não quero saber de vantagem competitiva, nem modelo de negócio, venho aqui e boto ele para rodar uma completinha. Posso colocar relatório, recebi um negócio aqui do BTG, fui lá na área de content do BTG, coloquei aqui dentro, a IA já coloca dentro do relatório, clicar no botãozinho de gerar relatório, a gente consegue abrir a análise. Eu vou abrir esse aqui que já está salvo. Qual que é a ideia, tá, gente? Ele traz tanto uma parte de alertas aqui do que está acontecendo com a empresa, de acordo com os últimos fatos relevantes, quanto toda uma estratificação aqui, não de score por nota, mas do qualitativo da empresa, teste de longo prazo, modelo de negócio, para a gente, assim como o score ali é para a gente escolher o que olhar, aqui é para a gente não perder tanto tempo entendendo o que a empresa faz. Eu venho aqui, coloco o ticker, eu já tenho um relatório de IA todo, com todos os pontos fundamentalistas que a gente tem que olhar para entender o que a empresa faz, qualitativo, etc. Aqui no início a gente tem essa parte de alertas, tá? Que já pega no 4T25, o que tem de backlog, que a empresa superou o guidance, inclusive ela vem superando o guidance ano após ano, mas a gente ainda tem uma margem EBIT um pouquinho pressionada no 4T25. A gente consegue pegar essa parte mais de curto prazo, e aí a gente entra tanto em resumo executivo, o que a empresa faz, etc., qual que é o foco recente do mercado. Aqui, Embraer especificamente vem tendo um backlog com todo o ponto da Boeing, no mal lá nos Estados Unidos, eles conseguem, e guerra e tudo, eles conseguem ter um aumento de backlog. História da empresa, qual que é o modelo de negócio, o que eles fazem, como funciona a indústria, que especificamente de aviação é bem legal. Eu sou meio entusiasta aqui de aviação, então eu gosto de, já entendo um pouquinho, tem Textron, tem Boeing, tem a Gulfstream, então a gente tem que entender todos esses players no mercado que, querendo ou não, aqui é quase um oligopólio, né, se a gente for pensar em mercado de aviação. No score quantitativo ali, puxa principalmente dos dados públicos ali da empresa, né? Isso. Enfim, os relatórios que a empresa mesmo publica. Aqui também puxa só de lá ou puxa de outros relatórios também na internet? Como que chega nesse tanto de, enfim, a história toda da empresa aí? Tá, aqui ele une os dois, tá? Ele também faz uma pesquisa na web para achar esses fatos um pouquinho mais de curto prazo, porque querendo ou não a gente tem um gap, né? São 3 meses entre eu receber uma DF da empresa do 4T25 e do primeiro T26. Então eu tenho que dar uma pesquisada na internet para entender aqueles alertas ali, o que está acontecendo, etc. E aqui a gente já tem uma IA menos treinada em números e mais treinada em fazer uma análise qualitativa. Qual seria o cenário de competição sangrenta, o oceano vermelho da empresa? Qual que é o oceano azul? O oceano azul da Embraer é a IVE, eles conseguirem, é um segmento que as outras não estão. A IVE é o veículo elétrico deles, etc. Então, você vai ver aqui que o Oceano Azul está até maior, e ele traz um wrap-up aqui, somando o ambiente vermelho, e o Oceano Vermelho e o Oceano Azul, para a gente chegar aqui na tese final. Temos também essa parte de análise competitiva, então, se tem rivalidade entre concorrentes, ameaça de novos entrantes, poder de barganha, produto substituto, e o poder de barganha tanto com fornecedores quanto com clientes, tá? Aquela análise completa mesmo que a gente vê nos relatórios e precisa realmente fazer para tomar uma decisão de alocação, né? Exatamente. E assim, aqui é 100% gerado por IA, mas, cara, sinceramente, o analista que está fazendo esse relatório está usando IA para fazer o dele também. Então a gente só está colocando a IA já treinada na sua mão de uma maneira mais simples aqui. Então a gente consegue ter esse overview inteiro da empresa. Então fui ali no score qualitativo, escolhi a empresa pela nota, entrei aqui na minha parte de qualitativo por texto, entendi o que a empresa faz, e aqui eu consigo ver essa parte de ciclo real versus percebido. A gente calcula uma simetria de curto prazo versus o que está acontecendo com a ação. Aqui eu imagino que em breve vai ser bem legal, porque a gente está no período de guerra do Irã, então
teve uma alta de petróleo, etc. Isso acaba trazendo um pouquinho da demanda para baixo. Eu não entendi essa parte. Tipo, você falou curto prazo versus o longo prazo. Como assim? O que a gente chegou de tese no qualitativo da empresa? Basicamente, vamos ver, ele tem 2 eixos. Um eixo de realidade, em qual ponto que a empresa está. Aqui a gente já viu ali que ela está em expansão, 3, versus o eixo de percepção. O que o mercado está colocando? Otimismo, se tem hype, está neutro ou está abandonando ali em algum caso. Se a gente for aqui, a gente vê que ela está no E2 de um lado, então ela concluiu o ciclo de reestruturação, está na fase de crescimento, está colocando capacidade de atendimento nos Estados Unidos, mas o mercado já precifica isso, já coloca o backlog na conta, a narrativa do mercado já é o resultado recorde, está batendo guidance todo ano, então o mercado olha a demanda e a gente olha aqui desse lado se está desalinhado. Avaliação de setup. Provavelmente eu não tenho um ponto de entrada muito bom, porque a empresa está crescendo e o mercado está olhando ela positivamente. Provavelmente está próximo do valor justo, ela está bem precificada. Aqui, qualitativamente, tá, gente? De onde que vem o que o mercado está olhando? Porque, por exemplo, tá ali notícias, né? Por exemplo, na metodologia lá, entenda a metodologia no outro slide. Otimismo, notícias favoráveis. Tecnicamente, tem muita notícia, e quando a gente fala de notícia, a gente está falando de notícia em jornais e tudo mais, que em alguns casos são informes publicitários, né? A empresa paga para falar bem de alguma coisa. Como que faz esse filtro e o que são essas notícias? É de fato o que os analistas estão falando, o mercado como um todo, a pessoa física na rede social, ou é só notícia mesmo? Não, a ideia é pegar tem uma curadoria ali por trás, a gente pega vou pegar a coisa que saiu na Bloomberg, no Investing, no Money Times, então canais mais específicos que provavelmente a empresa não vai colocar matéria tão paga assim, etc, para mudar essa percepção. Então a ideia é fazer um tratamento aqui dentro, mas querendo ou não, essas notícias boas assim, é difícil o cara comprar o mercado como um todo, né? A gente consegue ter alguma especificidade ali que captura aqui no modelo, mas realmente tem um ponto aí de atenção quando a gente vai tratar isso aí, é um ponto relevante, porque a empresa é igual o Banco Master, né? Pagando para falarem bem dele, etc., para gerar engajamento positivo, digamos assim, trazer a pessoa física. E a ideia é justamente filtrar para a pessoa, usando IA, o que é relevante e o que não é, o que é sinal e o que é ruído. Acho Entendi. que é o principal ponto quando a gente está falando de asset management, tá? E aqui chega num valor justo, mas apenas qualitativo, né? Não necessariamente é o valuation da empresa, mas a empresa está em crescimento, mas o mercado já está enxergando esse crescimento, então talvez... Se o mercado for eficiente, ele provavelmente está no valor justo. Se eu pegar uma outra aqui, aí pessoal, vocês vão ver aqui, eu estou trazendo a Taurus aqui, que vai ser provavelmente um setup um pouquinho diferente do que a gente viu ali no Embraer. A empresa teve um ciclo muito ruim ao longo de 2025 e tal, o mercado tende a sobreprecificar, é um maníaco depressivo do mercado, né? Ele tende a sobreprecificar esse tipo de fator e não colocar nada bom para frente. O analista faz o quê? Pega a DF e joga para frente. A margem que ele está fazendo vai ser a margem que vai ficar. Então, a ideia aqui é justamente, você vai ver, a empresa está em expansão, otimização, e o mercado ainda está no P5, ele está com medo. Aí eu vou pegar aqui, preço da tarifa. O mercado precifica o choque de 2025, ignorando que 2026 não tem tarifa mais. Aí eu chego numa simetria positiva qualitativamente quando eu olho esse ponto, o que o mercado está olhando, o que tem na empresa, Legal. como é que está desenvolvendo, tá? Então, pessoal, de ferramenta do qualitativo é isso, a gente consegue ter uma avaliação, escolher a empresa no score, vir no qualitativo, entendi, tem uma simetria positiva, aí seguimos aqui, vocês podem entrar no próximo vídeo que a gente entra na ferramentinha de valuation.